Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um Aqui Tem Vaga. Hoje eu recebo o Thiago Muniz, CEO da Receita Previsível no Brasil. Seja muito bem-vindo, Thiago. Obrigado você pelo convite. A gente vai falar hoje dos nômades digitais, só para começar a conversa, né? Porque esse número realmente de tendência cresce cada vez mais e eu gostaria de te ouvir. Definição do nômade digital, como é que a gente olha esse recorte no mercado de trabalho? O nômade digital ele é um tipo de profissional que ele vai ter como a flexibilidade a principal característica. Essa pessoa ela trabalha de onde ela quiser, muitas vezes até em múltiplas plataformas de trabalho, formas de trabalho diferentes. E esse profissional ele vai ser responsável por tocar a vida dele enquanto ele trabalha, né? Ao contrário da maioria das pessoas que trabalha e depois um pedacinho da vida dela ela vive, essa pessoa ela consegue se organizar para principalmente viajar por vários países, aprender novas línguas, aprender novas profissões, enquanto exerce ainda sua função no mercado de trabalho. Eu lembro que eu vi certa vez uma informação mostrando que até 2035 a previsão é de que bilhão de pessoas sejam consideradas nômades digitais. E esse número é expressivo, né? A gente vê que realmente é uma dinâmica de mercado, de trabalho, de carreira que muda drasticamente. O mundo mudou muito nos últimos anos, principalmente acelerado pelo pós-pandemia, porque certas profissões exigiam muito a presença. Exemplo disso é designer, criação, vendas. Existe um portfólio de profissões, principalmente relacionadas a serviços, que era muito normal a gente ter escritórios. E aí, quando a gente tem a pandemia e o pós-pandemia, a gente percebe que não necessariamente eu preciso de estruturas tão grandes, de estruturas de trabalho, então eu posso otimizar os custos da empresa trabalhando como no home office ou no formato híbrido, e isso abre essa lacuna no mercado que permite que eu seja um nômade digital. Então, principalmente no pós-pandemia, você vai perceber que muitas empresas elas não voltam a ir para o escritório e isso abre essa possibilidade. Ou seja, eu vou, a partir de agora, já que eu trabalho home office, eu posso estar em qualquer lugar do mundo. Sim, então, e essa questão da dinâmica e de qualquer lugar do mundo também são números que apontam, por exemplo, Europa, Portugal, se a gente for ver, ou até mesmo os Estados Unidos. A questão da dinâmica social muda também. Então, onde eu vou morar, o que é que eu vou fazer, se eu vou me estabelecer, se eu vou me fixar. Até a questão de aluguel mesmo, né? Temporário. Então, você vê que não é só um impacto interno de cultura organizacional, mas realmente em cadeia, quando a gente olha para estabelecimentos pelo mundo de moradia, por exemplo, Thiago. Como é que você olha isso? Para as novas gerações que vão ser nômades digitais ou que já são, elas vão ter algumas relações bem diferentes com o consumo. Um exemplo disso é quando você, por exemplo, decide ter um pet, um animal de estimação. Qual vai ser a dinâmica dessa pessoa para morar em um determinado local por um determinado tempo? Porque hoje eu posso estar a fim de ir para a Europa, fazer um tour enquanto eu trabalho, ou amanhã posso ir para um lugar que está fazendo calor, uma praia, ou aproveitar um roteiro e já visitar uma conferência da área de estudo que eu trabalho. Então, tudo isso vai mudar muito a lógica de consumo. Não necessariamente, por exemplo, essas novas gerações elas vão ver valor em ter um carro ou ter um imóvel, já que eu não tenho tanto apego ao bem material e prefiro olhar muito mais para as experiências que eu vivo do que necessariamente estar fixo em um espaço como as gerações, né? Como a tradição aí a gente tem visto, né? No mercado. Essa relação entre gerações do mercado, acho que a gente tem que olhar para o lado do copo meio cheio, né? Porque se a gente for ver, realmente é uma troca que pode ser muito benéfica, tanto para uma ponta quanto para outra. E essa mudança de mindset mesmo, né? A gente tinha a geração mais sênior que pensava em vou entrar nesse emprego, vou ficar até me aposentar e tal, uma carreira mais linear. E hoje a gente tem flexibilidade como a palavra da vez. A flexibilidade ela vai ajudar também as gerações mais maduras, né? Então, essa questão do trabalho híbrido junto com o nômade digital, ela abre também espaço para que, por exemplo, uma pessoa mais velha trabalhe remotamente. E ela também talvez tenha uma qualidade de vida maior, tenha uma maior saúde mental, né? Tenha mais tempo para si, né? Quanto tempo a gente gasta muitas vezes no trânsito? Então, acho que essa tendência ela acaba fazendo com que as estruturas das empresas elas se adaptem a essas novas gerações, porque você precisa
aceitar ou colaborar para que exista um trabalho home office, um trabalho híbrido na sua organização, e também permite que as pessoas, né, das gerações mais maduras, elas também tenham possibilidade de aproveitar esses benefícios. Então, eu concordo, o copo meio cheio é justamente como a gente aproveita melhor o nosso tempo, como a gente aproveita melhor a nossa rotina, para que a gente viva, né, e não trabalhe para depois viver. E sim, a gente tem uma vida e que dentro dessa vida a gente tem uma rotina de trabalho que, independente de onde eu esteja, eu consiga aproveitar, mas também produzir, né? Claro, e a produção, a entrega também não pode ser negligenciada, né? Se a gente tem a liberdade de gerenciar a nossa própria vida, nosso próprio tempo, a gente também tem que ter a responsabilidade de fazer bom uso disso e de, obviamente, corresponder à expectativa ali do empregador. Isso. Uma característica para que o nômade digital ele aproveite bem essa rotina é saber lidar bem com quais canais síncronos e quais canais assíncronos ele trabalha ou presta serviço para alguém. Hoje, no mercado, quando a gente olha para essa característica, muitas das pessoas elas vivem trabalhando remotamente como freelancers, trabalhando de forma independente, mas também é possível que você trabalhe para uma única empresa. Então, quais são os canais que eu topo falar, em que horas eu preciso falar com alguém de forma síncrona, né, por uma ligação ou por uma videoconferência, e em quais momentos e em quais canais eu vou responder as pessoas de forma assíncrona. Isso reduz a ansiedade, tanto para essa pessoa que está se deslocando, está ali com a sua rotina de trabalho enquanto vive, como também para o empresário, para a empresa que precisa entender se as coisas estão sendo produzidas, né? Não tem como... não existe um mundo fantasioso em que, nossa, não, beleza, agora eu vou pegar a mochila e vou pegar um trem para a Europa e pronto, acabou. Não é bem por aí, né? A gente tem como equilibrar as coisas e aproveitar, né, com certeza absoluta, essa facilidade que é você estar em qualquer lugar e produzir e ser bem remunerado para isso. Não, eu acho que a qualidade de vida é uma busca que justifica muito essa nova formatação que a gente pode considerar e ver, né? Como a gente está discutindo aqui. Qualidade de vida, de que forma impacta a saúde mental, por exemplo, quando a gente fala desse recorte de nômades digitais? Um ponto fundamental é que, por exemplo, profissões ligadas à tecnologia, as pessoas já, normalmente, elas tendem a ser pessoas mais tímidas, mais reclusas, e você também não pode também viver numa caverna. Como fica a cultura da empresa quando você trabalha de forma totalmente remota? Sim. Como fica a sua interação com outras pessoas quando você presta serviço para várias pessoas, para várias empresas, se você também não consegue, talvez, se expressar ou se relacionar? Então, tem que ter um equilíbrio para que você consiga ter saúde mental. Um exemplo disso é você, independente da rotina ou da estrutura em que você vai passar um período em um determinado momento, você ter um momento para se alimentar corretamente, você ter um momento de descanso, você ter uma estrutura para você trabalhar de forma remota ou home office, né? Então, não dá para aqueles sonhos de abrir um notebook na beira da praia e beber uma água de coco enquanto trabalha, beleza, você fazer isso durante 15 minutos. Né? Agora, você trabalhar o tempo todo assim, você não vai fazer bem para o seu organismo, não vai fazer bem para a sua cabeça. Então, tem que existir um limite. No momento em que você está trabalhando, em qual é o momento de descanso e qual é o momento de lazer. Essa linha divisória tem que ficar bem clara, independente de onde eu esteja trabalhando ou do contexto que eu esteja inserido, seja trabalhando para uma única empresa ou trabalhando, prestando serviço para várias empresas, caso caiba para a minha rotina e caiba para a minha profissão. E por falar em rotina, profissão, falamos de setores também. A gente olha para um ou outro setor que desponta mais em se encaixar nessa formatação, setor de vendas, por exemplo. Como é que você analisa? Além do setor de tecnologia, que tradicionalmente já sempre foi mais propício a esse tipo de trabalho, profissões relacionadas a marketing, design, vendas, elas cada vez mais vão se adequar a esse tipo de rotina. Isso tem muito a ver não só com a geração, mas também com o comportamento do consumidor. Se você hoje olhar para duas pessoas que têm 50 e poucos anos, você pode ver uma pessoa que é totalmente digitalizada, outra pessoa que totalmente não é tão digitalizada assim. Então, você vai ter pessoas que vão preferir um contato remoto e vão ter pessoas que vão preferir ali o corpo a corpo, um a um ali mesmo, né? E aí, dentro desse cenário, o que é interessante a gente entender? O mundo mudando na forma de se comunicar também abre espaço para isso. Por exemplo, antigamente no mercado de vendas era natural, você vai prospectar uma empresa ou vai prospectar um mercado, você vai entrar no prédio, vai
descer ali, bater na porta de todo mundo. Hoje em dia, né, é impossível você entrar em um prédio sem um acesso digital. Sim. Então, toda essa mudança, né, faz com que as áreas comerciais também trabalhem com essa questão do digital, do remoto. Como vai ser vender, né, remotamente para esse cliente? Como eu preparo o meu time para ligar ou falar para um canal de comunicação específico, assíncrono ou síncrono, para poder interagir com o cliente. Então, principalmente quem é ligado a serviço. Outro exemplo também é o direito, que também você também pode hoje, né, fazer N ações relacionadas a esse nicho específico de forma remota. Não necessariamente você precisa ir até um escritório ou um fórum para resolver um problema. Várias techs, né? Fintechs, Lotec, como você falou da questão do direito aí também, que está super enquadrado, inclusive são startups que chamam atenção nessa crescente. Falando em recrutamento e seleção nesse formato, como é que a gente consegue enxergar, né? É engraçado isso, porque recrutamento e seleção é um momento que você está ali junto com a pessoa, conhecendo a empresa, tem essa troca, essa energia e tal. Remotamente muda bastante o cenário. E o desafio se amplia também? É desafiador porque normalmente a empresa ela precisa estar preparada para receber um funcionário remoto. Né? Então, isso significa que eu tenho uma boa trilha de conhecimento com essa pessoa, eu defino desde o primeiro momento os canais de contato em que eu vou falar de forma ao vivo, vamos dizer assim, por telefone, videoconferência, quais são os canais assíncronos, quais são as cerimônias, as ações que eu tenho dentro da empresa para garantir que essa pessoa que está em BH, outra pessoa que está em Portugal, outra pessoa que está nos Estados Unidos, que trabalham no mesmo negócio, elas vivam a cultura, né? Então, quando eu transmito bem a cultura da minha empresa e tenho processos claros, esse onboarding ele vai ser melhor, ele vai ser mais produtivo, tanto para o colaborador quanto para o empregador. Um outro ponto importante é entender que quando esse onboarding ele não é claro, não tem etapas claras, isso muitas vezes bate num outro ponto que você colocou muito bem, que é a saúde mental. Né? Eu vou perceber, por exemplo, que eu não estou bem amparado enquanto colaborador da empresa e eu, aumento a minha ansiedade para poder produzir. O empregador, às vezes, não tem clareza do que a pessoa está fazendo. E o inverso. Né? Como é compartilhar aquilo que eu aprendi sozinho, ou aquilo que deu certo na minha função com outros colegas de trabalho ou com o meu gestor, né? O gestor entender quais são as habilidades, quais são os recursos ou quais são as conversas que precisam existir com esse time para que as pessoas realmente façam aquilo de uma forma confortável e todo mundo alcance resultado. Então, quando a gente olha para esse aspecto inteiro, não dá para jogar só no papel do RH essa responsabilidade. Tem que existir um papel também do setor técnico, que às vezes é o responsável por aquele time de pessoas. A pessoa ela tem que ter uma clareza muito grande da sua responsabilidade dentro desse processo. Não adianta eu ter um guia de passo a passo do que eu preciso fazer e no final das contas eu não seguir aquilo ou às vezes não entender o porquê do porquê eu posso seguir. E quando a gente faz um onboard bacana nesse tipo de trabalho remoto, é bacana porque a gente consegue perceber que a pessoa ela consegue produzir, ser feliz, estar onde ela quiser e todo mundo ganha com isso, né? O colaborador, o empresário e essa interação fica mais rica. Então, acho que o principal ponto é esse. Tanto o RH, quanto o gestor, quanto o empregador, eles terem ali um pano de fundo que vai dar os passos para essa pessoa entender a cultura e as habilidades que ela precisa desenvolver. Habilidades, vamos para elas então, porque as skills, né, soft e hard skills que muita gente fala, lembrando também que veio até que agora a formação EAD veio com muita força, principalmente no período pandemia, pós-pandemia, inclusive a gente tem hoje várias profissões que foram realmente dadas por esse tipo de ensino, né, remoto também. Como é que a gente olha para o desenvolvimento das hard skills, essas técnicas, e soft skills que realmente carece dessa interação que muitas vezes não acontece pessoalmente? Um ponto interessante é que quais são as 3 principais características que eu preciso desenvolver para trabalhar remotamente e estar onde eu quiser. A primeira delas é eu conseguir ter uma autogestão. Significa que eu vou conseguir olhar para as minhas atividades, vou definir horários, eu vou me programar, eu vou considerar às vezes um tempinho ali para o imprevisto. Se eu estou trabalhando de qualquer lugar, por exemplo, eu posso escolher hoje trabalhar numa cafeteria e a internet acabar. Então, e aí, qual que vai ser o tempo para eu me deslocar e, por exemplo, participar de uma reunião? Né? Então, é importante a gente ter essa capacidade de autogestão. A segunda característica é justamente a gente conseguir
entender o momento em que eu preciso conversar com outras pessoas, né? Entender a minha emoção ao lidar com aquele trabalho ali. Porque às vezes eu vou receber uma mensagem escrita e aquilo pode ser muito bacana, aquilo pode talvez não ser tão bacana para mim. Então, como eu lido e como que eu entendo as minhas emoções para entender os momentos em que eu preciso interagir. Às vezes só conversar com um colega de trabalho, falar de coisas simples ali no dia a dia já vão me dar um panorama, né, de como aquilo está acontecendo dentro da organização, etc. E um terceiro ponto é ter muito bem claro o que eu quero me desenvolver, se eu estou prestando serviço ou se eu estou trabalhando exclusivamente para aquela empresa. Isso é fundamental, principalmente para aquelas empresas que trabalham com vagas home office e híbridas. Porque a pessoa que está no remoto, apesar dela ter liberdade, ela tem que ter garantias e se sentir segura que ela tem as mesmas oportunidades de quem vai lá no escritório fisicamente, né? Eu acho que é um ponto principal aí. E você comentou muito bem sobre a questão do ensino. Eu acredito muito que cada vez mais é difícil a gente se concentrar em muita coisa. Então, lidar bem com a curva do esquecimento. Então, ao invés de a gente tentar fazer um treinamento de 1 hora para o meu colaborador que está trabalhando remotamente, 15 minutos, põe uma atividade prática, põe mais 15 minutos, põe uma atividade prática, põe essa pessoa para conversar, conhecer outros colegas. Ou seja, fazer do lado, dar suporte para que essas hard skills elas sejam desenvolvidas. Primeiro essa pessoa fazendo, depois ela sendo observada, depois ela entregando algum tipo de atividade. E aí você tem um alinhamento também de expectativas, né? Até porque eu acho que cada vez mais a gente tem percebido que pessoas que têm o mesmo cargo em empresas diferentes fazem coisas totalmente diferentes. Sim. Então, esse onboarding bem estruturado vai colaborar nisso também. Estrutura essa que também me recorreu agora, eu já vi sobre como adequar essa questão de treinamento ou de orientação para cada tipo de perfil de colaborador. Se é um colaborador que se identifica mais com o dinamismo da comunicação oral, se é mais comunicativo, é um tipo. Se é mais tímido, prefere uma coisa mais, né, tipo escrita. Tem outro tipo também. Tem perfis e dá para a gente atingir resultados lineares, mas por métodos diferentes, né, Thiago? Isso, e principalmente não é algo que exige tanta ciência ou tanta tecnologia assim. Com uma certa roupagem de entendimento, né, do comportamento das pessoas, a gente consegue adaptar e criar trilhas de conhecimento adequadas para o perfil daquele colaborador, que esteja adequado ao momento da empresa também, né? Ou seja, dependendo do momento da sua empresa, você precisa ter um onboarding mais estruturado, e dependendo do momento da empresa, a gente está falando de uma pequena e média empresa, mesmo que não seja tão estruturado assim, algumas coisas são básicas. Essa pessoa tem que conseguir saber falar com o administrativo, com o financeiro, se acontecer algum problema na máquina dela, quem ela chama, né? Por qual canal. Né? Então, tudo isso são coisas simples que podem estar nesse tipo de estrutura e que vão facilitar para que essa pessoa entenda, beleza, eu estou aqui na minha casa, eu estou aqui passeando em algum lugar, mas, cara, todo mundo está conectado, a gente sabe o que está acontecendo e é fácil, é gostoso estar em qualquer lugar, né? Esse eu acho que é o principal ponto. Quando eu tenho um equilíbrio entre colaborador e empresa, isso vai ser cada vez mais fácil. A figura da liderança. É importante também olhar para isso, porque não falamos mais de chefes, mas líderes principalmente, né, de preferência falando. Como é que a gente olha para essa figura, visto tudo isso que a gente conversou até aqui? Eu acho que o principal é entender que uma boa liderança ela tem que confiar nos seus liderados. Significa que eu dou suporte, eu tenho um momento para ter um feedback técnico com essa pessoa, mas também um momento do 1 a 1. Que é que você vai entender ali um pouco sobre como está a vida dessa pessoa, o que ela está fazendo, quais são os desafios, o que ela pensa sobre o presente e futuro. Porque esse papo, quando a gente está no presencial, ele é muito mais fácil, porque às vezes acontece no cafezinho, às vezes você almoça, às vezes você termina o treinamento, bate um papo rápido. Mesmo na informalidade, você tem percepções e constrói uma relação. Então, para você construir essa relação, principalmente no trabalho remoto, é fundamental que você consiga ter momentos para trabalhar esse tipo de habilidade sua e também com o seu colaborador. Né? E um ponto bem interessante é não ficar com aquela mania de perseguição, né? Tipo, não, o cara não está trabalhando, ele não está fazendo. Não, a gente tem que ser amável com as pessoas e ser
coerente com os processos que a gente cria. Porque aí tudo vai fluir, né? O combinado não sai caro. E aí o líder ele precisa saber combinar o que ele quer para que as coisas realmente funcionem. Por falar nisso, você é o CEO da Receita Previsível. Conta um pouco mais sobre a sua experiência pessoal, visto o cargo e também a atuação da empresa no mercado. Fala um pouco para a gente. A parte da metodologia, né? Uma metodologia de vendas criada do Vale do Silício, ela foi estruturada para justamente qualificar melhor oportunidades de negócios. E isso significa que muitas vezes vai acontecer esse ponto do trabalho remoto. Então, pessoas que estão dentro do escritório ou das suas casas, elas vão ligar, mandar mensagens por aplicativos, por redes sociais e vão tentar localizar um decisor dentro de uma empresa. E esse contato, depois que ele for qualificado, né? Ou seja, se a pessoa está no momento de compra, aí sim o vendedor, ou remotamente ou fisicamente, vai visitar aí essa pessoa, esse empresário. E quando a gente olha para essa experiência, principalmente da parte comercial, da parte de marketing, é fundamental entender que o consumidor, o cliente, ele não é linear. Se a pessoa não é linear do outro lado, é fundamental a gente entender que nós temos que ter rotinas com as pessoas que trabalham com a gente ou nas empresas que a gente atende para que a gente tenha um ritmo. Porque eu não necessariamente eu posso ligar para você me atender de cara e eu conseguir apresentar o que minha empresa faz. Eu posso ligar para uma outra pessoa que tem características similares, eu tenho que tentar falar com essa pessoa 5, 6 vezes para conseguir acionar ela. Mas aí, gente, não tem nada a ver com spam, não é ficar insistindo demais, não. É entender o momento de compra, né? Sim. E aí, quando a gente fala dessa rotina, para a gente falar de organização, é fundamental ter rotinas. Então, por exemplo, eu como CEO da empresa, eu não consigo estar em todas as deles, eu tenho pessoas responsáveis pela operação. Mas todo mundo do time entra na dele, passa lá o que tem que fazer e tem uma ferramenta da empresa em que todo mundo repassa os objetivos do dia. Então, o simples fato de compartilhar o que tem que ser feito já dá aquela percepção que a pessoa sabe o que ela tem que fazer, ou se ela acha que sabe e que precisa de ajuda, ela também consegue levantar a mão ali e falar, pô, será que é isso? Será que eu estou achando que eu tenho que fazer a coisa certa ou que talvez eu tenha que ir para o outro lado? E também como a gente lida com a tecnologia, né, para acelerar esses processos. Então, um ponto interessante é como você vai usar hoje a automação e inteligência artificial para garantir que você consiga fazer o melhor com as pessoas. Ou seja, eu tenho tarefas repetitivas para serem feitas, eu posso usar a tecnologia para fazer isso. São tarefas que exigem contato humano, exigem empatia, eu vou dar mais tempo para as pessoas fazerem isso, independente de onde a pessoa esteja trabalhando, né? Hoje, eu estava até conversando com você antes da gente gravar, tem um profissional que trabalha comigo que está hoje no Sul para participar de uma festa no feriado. Ele trabalhou normalmente, ele se organizou, ele executou as coisas dele, e não estava na casa dele, não estava no escritório, no home office dele, e ele produziu. Né? Isso porque existe um alinhamento cultural. Né? Então, quando a gente fala de processo comercial e marketing nesse contexto, é fundamental a gente ter uma cultura que permita isso. Se eu não estou preparado, se eu não sinto que o meu negócio está preparado para isso, talvez seja o momento para você dar um passo atrás e refletir porque isso é um processo natural. Não é porque eu quero, porque você quer, porque o mercado quer. É um processo natural porque o comportamento está mudando. Não vai ser toda hora que eu vou conseguir fisicamente estar presente. É muito bom estar fisicamente presente, mas nem toda vez eu vou conseguir fazer isso. Então, os negócios, as áreas comerciais, elas estão tendo que se adaptar para essa nova realidade. Né? Não é todo dia que o cara de compras vai lá te receber. Antigamente tinha o clássico lá, o cara de compras ia lá ser visitado, e o vendedor com a pastinha dele. Isso cada vez menos vai acontecer. Né? Então, dentro desse novo contexto, principalmente essa autogestão e essa cultura vão influenciar para a gente conseguir ter performance, né? Porque isso é bom para o colaborador e é bom para o gestor da empresa também. É, otimização dos processos, né? Tiago, a gente está no minuto final, mas antes vou te pedir sua consideração, sua dica profissional, fica à vontade. Boa. Eu acredito que o principal para a gente querer ser um nômade digital é entender o quanto eu sou disciplinado, o quanto eu tenho objetivos claros e quanto eu quero viver excelentes experiências. Né? Eu posso aproveitar muito dessa liberdade e visitar países, visitar pessoas que são queridas para mim, estão morando longe da minha residência atual, viver novas experiências, aprender novas culturas, mas para isso eu preciso realmente ter uma reflexão sobre aquilo que eu quero
e o que eu preciso fazer para chegar onde eu quero. Então, acho que a grande reflexão final é, antes da gente partir para uma jornada como essa, é refletir o que eu preciso desenvolver para que eu consiga aproveitar melhor essa oportunidade que eu acho que o mundo está permitindo para a gente hoje, e é maravilhoso a gente poder trabalhar de qualquer lugar, né? Com certeza. Thiago Muniz, muito obrigada por suas contribuições no Aqui Tem Vaga. Bom trabalho sempre para você. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Obrigada. E obrigada também você que nos acompanha. Lembro que o programa também fica disponível no YouTube Band Jornalismo. Até o próximo programa.